Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Luciana Diane e hoje eu vou trazer um conteúdo para vocês que vai te ajudar muito no seu processo de cura e libertação. E o título desse conteúdo é Não Murmure, nem olhe para trás. Eu vou te contar uma história do trajeto dos israelitas quando eles saíram do Egito para a Terra Prometida. Os israelitas, eles foram escravizados ali no Egito por Faraó durante 430 anos. Nesse período, eles eram submetidos a trabalhos muito pesados, a chicoteadas nas costas, quando os feitores achavam que eles não estavam fazendo da forma que deveriam fazer. A escassez, porque eles se alimentavam, eles comiam das sobras, ou seja, vida de escravidão. E durante todo esse período, durante todo esse processo que eles passaram lá, eles clamavam a Deus para que Deus os libertasse. E o Senhor ouviu a oração e os clamores desse povo e levantou Moisés para libertar os israelitas do poder de Faraó. Eu quero te dizer, queridos, que aonde tem Satanás e seus demônios, não existe vida abundante. E a figura de Faraó representava o próprio Satanás. O Egito é um país idólatra, é um país que cultua outros deuses até nos dias de hoje. E era nesse ambiente que os israelitas viveram por 430 anos. Mas quando Moisés foi levantado por Deus para resgatar, para libertar esse povo, eles tinham um trajeto a ser percorrido, que era sair do Egito e chegar na Terra Prometida. E o Senhor deu muitos sinais que estavam com esse povo. O Senhor fez muitos milagres nesse período, nessa trajetória. Mas quando os israelitas saíram do Egito em direção à Terra Prometida, quando eles entraram no deserto, eles se esqueceram dos grandes milagres que eles experimentaram na saída do Egito e na entrada do deserto, como a abertura do Mar Vermelho, onde eles passaram a seco, como uma estrada de terra. Eles esqueceram disso e de muitas outras coisas que o Senhor fez na vida deles. E eles começaram a pecar contra o Senhor. E o pecado deles foi a murmuração, a obstinação, que é aquele coração endurecido, o questionamento, questionar que eles faziam diariamente ao Senhor e aos líderes que o Senhor tinha levantado para fazer a condução, desse povo, o pecado da rebelião, e cometeram também o pecado de olhar para trás e desejar aquilo que eles viviam no período que eles eram escravizados. Eu quero ler para vocês alguns textos que vai mostrar isso. O primeiro texto está em Êxodo 17, 3, que diz assim: Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: Por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Quero ler ainda Êxodo 16, 3, que diz assim: Disseram-lhes os israelitas: Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês os trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Queridos,
Apesar de toda essa rebeldia, apesar de toda essa murmuração, apesar de todo esse pecado que esse povo cometeu, eles experimentaram a misericórdia do Senhor todos os dias durante esse trajeto. Esse trajeto era para eles terem feito em 40 dias, mas esse trajeto demorou mais de 40 anos. E eles experimentaram a graça e a misericórdia do Senhor, porque as roupas não se acabaram. Durante o dia, naquele calor escaldante do deserto, o Senhor cobria eles com nuvens. E à noite, no frio do deserto, o Senhor colocava uma coluna de fogo para aquecê-los. O Senhor do céu enviava todos os dias o maná fresco, que era a comida que alimentou todo esse povo. Mas eles não estavam satisfeitos. Ainda assim, eles murmuraram e eles pecaram contra o Senhor. Nesse segundo texto que eu li, mostra o tamanho da ingratidão que eles tiveram com o Senhor, com Moisés e com todas aquelas pessoas que o Senhor levantou para conduzi-los nesse trajeto. Eu quero te dizer, queridos, que existe um trajeto, existe um percurso a ser percorrido desde o momento que você é resgatada pelo Senhor ou resgatado pelo Senhor e inicia um processo de cura e libertação até a chegada da terra prometida, que é o cumprimento das promessas do Senhor nas nossas vidas. E eu quero te dizer que deserto não é para permanência. Deserto é um lugar de passagem. Deserto é um lugar de uma passagem rápida. Essa é a intenção do Senhor. O Senhor tinha intenção que eles passassem pelo deserto num período de 40 dias. É um período muito curto, mas se transformou em 40 anos, mais de 40 anos, por conta desses pecados que eles cometeram. Eu quero te dizer, queridos, que quando você inicia o processo de cura e libertação, Satanás, ele vem para te tentar, porque ainda existem brechas abertas na sua vida que precisam ser reparadas. Então Satanás, ele se aproveita dessa situação para trazer desânimo, para trazer angústia, para trazer sentimentos ruins, para trazer opressão, porque o objetivo de Satanás é fazer com que você desista desse caminho. Ele quer te matar, ele quer roubar tudo aquilo que é teu e ele quer destruir. Esse é o objetivo de Satanás. Eu quero ler também um texto para vocês que está em Números 14, de 26 a 29, que diz assim: Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim. Dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Queridos, durante aquela jornada, aquele povo, aquele grande povo, porque era uma multidão, eles foram se perdendo no caminho, eles foram perecendo por conta das suas atitudes.
Na verdade, o que o Senhor quer quando nós passamos pelo deserto é nos fortalecer. Ele quer que nós venhamos crescer espiritualmente. Mas esse povo fez tudo errado. Esse povo endureceu o coração. Eles questionaram o Senhor. Eles murmuraram. E eles, inclusive, questionaram os líderes que o Senhor tinha levantado para conduzi-los a esse trajeto. Eu quero ler um texto de Números 16:41 que diz assim: No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: Vocês mataram o povo do Senhor. Queridos, isso é um pecado que desagrada muito o Senhor. Porque o Senhor, Ele é Espírito, Ele está vivo, mas Ele é Espírito. E Ele escolheu usar homens e mulheres nessa terra para que você e eu sejamos ministrados, para que você e eu sejamos acrescidos do conhecimento de pessoas que o Senhor levanta para ministrar as nossas vidas. Então, todas as vezes que nós questionamos a liderança, o pastor, aquela pessoa que o Senhor delegou para estar nos acompanhando, é como se nós estivéssemos falando para Deus: o Senhor errou na sua escolha. Queridos, isso desagrada muito o Senhor, porque líderes, pessoas separadas por Deus para nos conduzir até a terra prometida, é bênção nas nossas vidas. É motivo de gratidão, é motivo de glorificar o Senhor. Eu também quero ler um texto para vocês que está em Gênesis 19, 24 e 26, que diz assim: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Queridos, isso é outro pecado abominável ao Senhor. Porque toda vez que o Senhor, Ele quer te deslocar de um lugar de pecado, de um lugar que não existe a presença do Senhor, para outro lugar, vai ter esse trajeto. E nessa história de Ló, foi praticamente a mesma situação, num contexto diferente. O Senhor ia destruir Sodoma e Gomorra por conta das práticas pecaminosas que existia naquele lugar. Mas, como o Senhor tinha compromisso com a família de Ló, Abraão tinha pedido para que Ló, que era seu sobrinho, fosse liberto, fosse livre daquela destruição. O Senhor atendeu o pedido de Abraão e o Senhor foi naquela cidade para resgatar Ló e sua família, para que ele pudesse destruir aquela cidade, mas resgatar Ló e sua família. E aí o que aconteceu? A esposa de Ló, ela olhou para trás. Ou seja, ela sentiu saudade daquela terra de pecado, daquele lugar pecaminoso. E o que aconteceu com ela? Ela foi convertida numa estátua de sal. Isso, queridos, nos traz um entendimento de que toda vez que você está nesse trajeto entre o processo, onde você está sendo liberto de uma vida de pecado ou de um lugar que você estava que não condizia com a verdade do Senhor, toda vez que o Senhor te resgata, toda vez que o Senhor quer te resgatar, te tirar de um lugar para te levar para um lugar muito melhor, para te levar para um lugar de promessa, de vida abundante, você vai ter que passar por esse processo, por esse trajeto. E se você, durante esse processo, olha para trás, o Senhor não agrada disso. Todas as vezes que acontece isso,
a sua vida fica paralisada, a sua vida fica estagnada. E todas as vezes que você olha para os lados, ou seja, todas as vezes que você olha para os homens, seja para aquilo que o Senhor tem feito na vida dos irmãos, de repente o seu irmão está num outro momento, às vezes o Senhor está abençoando muito ele. Isso, queridos, é motivo de alegria, porque você deve pensar, se o Senhor está fazendo isso na vida do meu irmão, Ele também vai fazer isso na minha vida, porque Ele não faz acepção de pessoas. Ele é justo, Ele é bom. Eu não recebi ainda a minha promessa, porque com certeza o Senhor tem algo para trabalhar na minha vida ainda. Esse, queridos, esse deve ser o pensamento de um homem e de uma mulher que está focado no alto. Nós precisamos estar focados no alto, porque quando nós focamos para o alto, nós encontramos Jesus, nós encontramos a misericórdia de Deus e a graça de Jesus. Agora, quando nós olhamos para trás ou quando nós olhamos para os lados, o que acontece? Quando nós olhamos para os lados, nós encontramos a humanidade. E não é bom que nós venhamos comparar a nossa história com a história do outro. Não é bom que nós olhemos para trás daquele lugar que nós devemos olhar com gratidão para falar: Senhor, Senhor, eu reconheço, eu sei da onde o Senhor me tirou. Deus, eu te glorifico por isso, porque hoje eu sei que eu cheguei um pouquinho mais perto do Senhor. Esse também deve ser o pensamento, queridos, quando o Senhor nos resgata, porque o Senhor nos resgata de uma lama, de um lugar muito ruim. Então nós precisamos olhar para essa circunstância com gratidão no coração, não olhar para trás com saudade e achando que a vida que nós tínhamos lá atrás era melhor do que a vida que nós temos hoje com Jesus, porque isso é um grande engano, é uma grande mentira de Satanás. Queridos, eu tô falando isso para vocês porque eu trabalho com pessoas, eu atendo pessoas e eu sei que esse processo não é fácil, porque eu passei por ele. E muitas vezes, até nos dias de hoje, o Senhor me toca a respeito de algumas situações que eu tenho que mudar, porque eu sou humana, eu estou sujeito a erros e eu me disponho para que o Senhor possa fazer o que Ele quer na minha vida. Eu sei que esse processo não é fácil, mas esse processo, ele é possível, ele é possível. Então, eu quero que você pense: como está a sua vida hoje? Você está paralisada? Você está caminhando? Você está girando em círculos? Como fez aquele povo na terra prometida? Por mais que o Senhor renovasse a misericórdia para com a vida deles, porque a gente vê isso claramente na palavra, eles não saíam do lugar. Sabe por quê? Porque eles não se submetiam ao tratamento do Espírito Santo. Eles não se submetiam ao tratamento de Deus na vida deles. E todas as vezes que nós não nos submetemos ao tratamento do Senhor para a nossa vida, sabe o que acontece? A nossa vida não sai do lugar. A nossa vida fica girando em círculos. E isso, queridos, é muito ruim, porque isso provoca sentimentos de decepção, de frustração, de inadequação. Ou seja, o inimigo faz com que esses sentimentos venham reforçar ainda mais as feridas da nossa alma. Isso não é bom. O que nós temos que fazer é perseverar. O que nós temos que fazer é exatamente o que fez Josué e Caleb. Nós devemos nos espelhar nesses dois homens que passaram pelo mesmo processo do que toda aquela multidão, mas saíram vitoriosos. Por quê? Porque eles não pecaram como os outros pecaram e eles perseveraram. Eles perseveraram. E na prática, no nosso dia a dia, não é diferente. Para cada 10 pessoas que me procuram para passar pelo processo de cura e de libertação,
eu passo as orientações e eu passo uma sequência de vídeos para que essas pessoas venham ter o entendimento e sejam ministradas pelo Espírito Santo através dos vídeos para que elas estejam aptas a passar por esse processo de cura e libertação. Queridos, a cada 10, somente 2 voltam para me falar que terminaram de assistir o vídeo, para que eu possa passar a ficha de mapeamento espiritual, para que essa pessoa preencha, me envie e eu venha marcar o atendimento. Então, na prática, no nosso dia a dia, acontece exatamente o que aconteceu com aquele povo. E o Senhor quer, queridos, que nós venhamos mudar o nosso procedimento, que nós venhamos crescer espiritualmente, que nós venhamos transpor essas barreiras, porque é possível, queridos, é possível, porque como eu já disse, eu passei por esse processo, e hoje eu estou aqui ministrando essa palavra para vocês. Foi fácil? De jeito nenhum, não é fácil, para ninguém, porque a palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas Jesus fala pra gente, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se nós estivermos junto com Jesus, nós vamos a cada dia vencer o mundo. Então, eu quero finalizar essa palavra dizendo para você que se você se identificou com essa palavra, que você possa se posicionar hoje, que você possa voltar para o prumo, que você possa deixar o Senhor trabalhar na sua vida, que você possa se submeter ao tratamento do Senhor, porque Ele é perfeito, Ele sabe exatamente daquilo que nós estamos precisando. Se a bênção que você está esperando não chegou ainda, provavelmente é porque você não está preparado ainda para receber essa bênção. Porque muitos recebem a bênção e abandonam o Senhor. E Ele não quer isso. Ele quer que você receba a bênção e que você continue ainda mais firme nele. Então, queridos, eu quero deixar essa palavra para sua reflexão. Todos os dias o Senhor nos dá uma oportunidade de recomeçar. E se você está precisando de um recomeço, que seja hoje, que seja agora. Queridos, se você foi abençoado com essa palavra, compartilhem, queridos. Compartilhe essa palavra de cura, de libertação. Se você está assistindo através do YouTube, dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho para que a cada nova mensagem você seja notificado, ok? Que Deus te abençoe tremendamente e até o meu próximo vídeo.